lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi uma segunda-feira negativa, de perdas entre 9 e 12 pontos nos principais vencimentos. A gente, olhando tecnicamente para o mercado, viu o novembro perdendo tendo um suporte importante rompido, mas o mercado foi valente hoje, apesar de ter encerrado no vermelho, conseguiu fechar acima desse suporte. A gente vai saber que suporte é esse, principalmente entender fundamentos e tecnicamente como é que o mercado está se comportando na análise do Gabriel Souza. O Gabriel é lá da Grão Direto, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender aí o mercado. Vamos analisar esse movimento de hoje, Gabriel. Houve uma pressão intensa aí na soja. A gente viu o mercado testando aquele suporte importante que da outra vez que a gente conversou, você já alertava a gente para ele, que é o dos 10,30, referência a novembro, né? O que aconteceu no dia de hoje? Quais as justificativas para essa pressão? Enfim, nos ajude a entender o mercado. Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre esses conceitos, né, que eu acho bastante interessante. Então, vamos lá. Na última vez, acho que foi dia 16, né, a gente comentou lá sobre esses 10,30, né, uma região super importante da soja. Ela veio ser testada uma vez aí lá no dia 18. Depois, né, teve a recusa, ela ganhou força, né, os prêmios melhoraram, chegou ali até a faixa dos 10,85 a soja. E agora voltou novamente lá, né? Depois de sexta-feira, né? Não foi um dia tão agradável de comercialização em Chicago. Hoje também não, mas hoje, né? Acabou surgindo uma força ali no final do dia. Ela chegou a perder quase 3%, né? 3% basicamente, e acabou recuperando 2% de queda. Então, a gente viu uma força no mercado nessa região específica dos 10,30. Ela chegou a perder ali até, e chegou a trabalhar na casa dos 10,20, mas acabou retomando. Acho que é um cenário até positivo, vamos dizer, por enquanto, né? Isso é importante de definir, né, Gabriel? Porque a gente já está passando ou está vivendo aquele pior momento ali da soja americana, que é enchimento de grãos, que, enfim, passou da frutificação para enchimento de grão e está nessa consolidação da produção e da produtividade. Aparentemente, o preço da soja já está sendo precificado? A safra americana já está sendo precificada? Se a gente for analisar, né, o histórico de onde a soja veio até chegar nesse patamar recente, a gente viu que foi queda atrás de queda, né? Ela veio perdendo bastante região importante. Então, eu vejo que ela está começando a ser precificada. Hoje a gente viu esse movimento aí, né, de uma força compradora toda nessa região. Então, eu creio que, né, daqui para frente a gente possa ver algum desenho de uma reestruturação aí da precificação da safra americana. A gente sabe que é uma safra que está dando tudo certo, né? O clima está favorecendo, está andando super bem. Talvez alguma indecisão, né, de momento crítico aí agora de enchimento de grão pode, né, balançar o mercado novamente, dependendo de como for. Mas até então, o momento agora, eu acho que ela já está, né? O preço já sensibilizou bastante, já está bem volátil. Então, acho que daqui para frente a gente consegue ter uma estrutura melhor de formação de preço da safra americana. Muito bem. E, tecnicamente falando, o mercado está ali trabalhando num intervalo de preços onde a base, o suporte ali é aos 10,30. E a resistência, onde que está, Gabriel, nesse momento? A primeira, né, que eu vejo, os 10,85, que foi um teste ali da semana passada, né, a gente viu que recusou também, o preço foi até lá com força.
Eu acho natural o movimento de mercado ter essa oscilação, né? Sobe um pouco, depois desce, sobe, desce. Também é quando vem no movimento de baixa, né? Baixar um pouco, depois retomar alguma força compradora para depois talvez reduzir. E movimentos muito esticados não são saudáveis para o mercado. Mas agora a primeira que eu vejo aqui na tela é os 10,85 novamente. A gente precisa estruturar de novo, né, o preço acima aí dos 10,50 para tentar buscar esse 10,85 aí, quem sabe romper ele para ver a soja recuperando um pouco mais. Mas isso aconteceria com fundamentos novos. Por enquanto tem esse fundamento aí no radar? Não. Por enquanto a gente está, né, principalmente com essa questão da safra americana, né, relacionada muito a clima. Tem também a questão lá norte-americana de eleições, né, uma coisa que acaba sendo acaba indefinindo muito, né? A gente não tem um panorama legal para saber como que será a comercialização americana, né? A gente sabe, né? A China é um grande comprador de grãos, atua fortemente no Brasil, atua nos Estados Unidos. Basicamente, ela vai onde está compensando mais preço, né? Mas a gente tem que levar um fator político que pode levar a alguma tomada de decisão de volume. Isso na prática significa atenção a que tipo de notícia? Clima e também eleição americana, né? Os Hoje o dois, mundo está né? de olho lá. Os, Isso. os dois. No caso do clima, a gente já está na reta final, mas ainda tem possibilidade de mudar alguma coisa, certo? Ainda tem, né? A gente passou, né, um período super crítico aí, né, que estava bem definido, até algumas oscilações que a gente viu em Chicago precificando na semana passada, mas agora o clima retomou, né? Tá bem, tá legal, tá estável, mas qualquer variação agora pode ser importante, sim. Em Então termos por isso de, que até o em termos de fundamento, essa questão da reviravolta aí do clima pode ser um dos fatores de queda hoje. pode ser um dos fatores de queda, com certeza. A expectativa era de clima seco e quente lá nos Estados Unidos, né, Gabriel? Exatamente. Então, o mundo, né, hoje, né, que depende aí da agricultura, ele precisa sim olhar fatores, né, mais globais e entender também a questão do dólar, né? O dólar estava bem fortalecido esses dias também, estava num patamar bem alto, estava querendo romper o topo ali, né, desse ano. Caso rompesse, a gente já está no patamar lá de trás novamente, que acaba, né, ajudando os compradores a atuar no Brasil de uma maneira mais expressiva. O dólar em si, né, já linkando para ele está num patamar interessante, né, de formação de preço aqui, ele está valorizando mais na sua soja, mas eu chutaria assim, né, chutaria não, né, teria como base, né, clima americano, eleição americana e também o dólar. Muito bem. Agora, um fator importante da gente observar é a mudança que teve aí o prêmio, né? Exato. Principalmente aqui no Brasil, enfim, recentemente, né? O que está acontecendo e como é que isso influencia na precificação também? O prêmio é uma das bases aqui, né, de estruturação de preço da nossa soja. A gente viu aí um prêmio, né, saindo lá da faixa do começo do mês lá de 50, né, uma execução setembro, uma execução julho, perdão. Chegou aí na faixa de uns 140, 150, né, em alguns estados para o destino, por exemplo, Santos, que eu acompanho bastante aqui. Então a gente vê uma valorização dos prêmios, então isso acaba passando uma leitura para a gente de um termômetro de mercado. Então a gente vê que está sendo aquecido, né? Poxa, praticamente triplicou aí o prêmio, a questão do prêmio. Então as trades, né? Os players estão começando a atuar um pouco mais no mercado. Com a moeda americana fortalecida, eles têm essa condição, né, de queimar uma certa margem, porque a moeda deles está mais forte do que a nossa. Então eles direcionam os olhares aqui para a nossa safra, para a nossa soja. Então acaba colocando, né, um pouco mais esse bônus, né, para acabar fomentando ainda mais o mercado e conseguir fechar bons negócios, né? É mais demanda pela soja brasileira, dá para dizer isso, Gabriel? Na prática? Eu vejo, não sei se falar como demanda, né? A gente viu questão de portos, né, fila de navios para carregar, talvez essa soja que ia completar esses portos não estava 100% originada, talvez precisaram ali se mobilizar e acabar originando um pouco mais para encher, completar esses navios. Aí sim seria uma questão de demanda, mas eu vejo que a soja brasileira ela tá barato, né? E eles basicamente conseguem comprar como se fosse um cupom de desconto, né? Então eles conseguem inserir lá o cupom dólar e acabar atuando no mercado de uma maneira mais forte. Isso reflete em safra nova também? Acaba refletindo a safra nova. A gente viu a movimentação da semana passada, né?
que alguns prêmios, né, de execução, por exemplo, fevereiro e março de 2025, chegaram a positivar, né? Os prêmios estavam atuando lá no começo do mês aqui a menos 25, menos 30 e começaram a se fortalecer, até a gente viu aqui negociação, né, na faixa aí de 10, 5, né, no mercado em todo nacional. O André Morato está participando com a gente aqui do chat do YouTube. Ele pergunta como é que estão os prêmios no Brasil nesse início de semana. Você falou que aumentaram, mas está em que patamar aí, Gabriel? A gente for considerar, né? Vou considerar aqui semana passada que a gente tem dados concretos, né? Já estão validados. A gente viu aqui prêmios, né, eu não sei quais origens que ele tá perguntando, né? Questão de estado, mas, por exemplo, se eu pegar aqui MGOSP, né? Uma regional bem comum para Santos, acabou girando ele na faixa de 110 a 140 até 150. Para um prêmio antes que estava no máximo a 100 pontos ali, né? Isso, na semana anterior chegou a 100, né? E agora sair de 100 para 150 em uma semana deu pra gente ver que realmente Tá aqueceu o forte, né? mercado nessas praças. Sim. E isso está refletindo em safra nova também? Os prêmios? Safra Nova, a curva dela é um pouco mais flat, ela tá um pouco mais calma, mas sim, ela saiu ali do patamar de menos 15, menos 20, hoje ali tá atuando na faixa de uns mais 5, mais 10. Então, Ficou positivo aí no final das contas. chegou a positivar, né? Até uma informação bem relevante, né? Porque a gente viu lá em abril, maio, né? Quando a safra 24 positivou, a gente viu diversos portais de notícia divulgando, e agora acho bem importante, né? Porque agora a gente viu a soja já 25 positivando nesse ponto. Em reais mudou o preço também, Gabriel. Acaba refletindo, né? A gente for fazer uma conversão aí desses 110 centos de dólar por bushel, dá um valor bem considerável, né? Que acaba fomentando a vontade do produtor, às vezes, de acabar liquidando parte da sua produção. E a gente tem ainda um dólar acima dos 5,60, hoje 5,63, apesar de queda, né, hoje, mas enfim, ainda acima dos 5,60. Ou seja, temos um momento importante aí para o produtor também, certo? Exato. Até, né, se for considerar uma continha de padaria, que esses dias eu estava fazendo aqui por conta de estudos, mas se a gente considerar o dia 2/7, né, que foi um pico da soja que teve aqui em escala nacional, a gente colocando o prêmio em cima, né, já convertido, a gente chega ali vamos supor, né, aqui eu estou convertendo o CBOT, só para a gente considerar. Convertendo o CBOT, né, usando o dólar do dia e o prêmio, chega na soja, no preço cheio, na faixa de R$ 146. E no dia 25, né, na sexta passada, se a gente for considerar ali, perdão, na quinta-feira, né, se a gente for considerar o CBOT, o dólar e o prêmio que estavam atuando nesse patamar de preço, a gente chega numa soja a R$ 150. Então são R$ 4 a mais do que o pico da soja naquele momento. Convertendo a soja do dia 25, chega na faixa dos 133. Mas o prêmio, né, a gente viu que ele realmente estava aquecido, então ele acaba dando esse bônus ao produtor. Muito bem, então temos aí um momento interessante de talvez participação do produtor. Vale a dica aí de participação para a safra atual e safra nova também, Gabriel? É uma coisa polêmica, né? A gente vê o dólar forte, então isso acaba estruturando também a questão de insumos, né? Acaba subindo o preço. A gente não está né, considerando alguns fertilizantes, alguns insumos, uma relação troca interessante, mas é legal o produtor estruturar os custos dele de safra passada, colocar sua margem desejada, e no momento que a gente está hoje, né? Por mais que CBOT, né, soja Chicago está num patamar ruim, né? Olhando assim, estruturação de preço, devido ao prêmio, devido ao patamar do dólar, a gente consegue sim fechar bons negócios, inclusive para a safra seguinte, né? Já pensando em custo, a gente já tem os custos, né? A gente consegue estimar alguns custos da próxima produção, e o produtor que, né, faz aquela continha básica ali para ver como é que está o balanço dele, ele consegue sim já pelo menos mitigar alguns riscos. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Renato Lourenção. Desde o dia 20 de julho, os preços do óleo de soja vêm subindo, subiram mais de 15%. As indústrias têm como fundamento o biodiesel. Todas mencionam essa mesma coisa para essa alta. Faz sentido para você? Eu estava lendo algumas notícias hoje, vi algumas notícias lá do cenário lá americano, né?
se a gente for considerar ali, se eu não me engano, 2021, 2022 teve quedas consecutivas, mais ou menos no patamar que a gente está hoje aqui, de julho, agosto, mais ou menos. Se eu não me engano, lá foi junho, julho, que foram decisões do governo americano de cortar o uso de óleos vegetais no biodiesel. E isso teve um impacto gigantesco, né, em Chicago. Então, a gente vê que o mercado acaba sendo muito volátil por conta de volume que eles utilizam de óleos vegetais na composição de biodiesel. Então, eu acho que é sim relevante esse fato. Ontem, inclusive, saiu uma notícia, né, que eles estavam, hoje, se não me engano, saiu uma notícia que eles estavam cortando também alguns, tirando obrigação de pequenas refinarias de atuarem junto a biocombustíveis. Então, isso acaba aumentando ainda mais, né, a oferta de soja, porque vão parar de usar com esse destino. Isso acaba refletindo no preço. Então, além de clima, além de N fatores que compõem a soja na precificação hoje em Chicago, essa questão do biodiesel acabou fazendo o preço hoje também. O André pergunta como é que está a demanda nacional pela soja disponível. Demanda das indústrias, né, por aqui. O que você tem visto, Gabriel? O mercado interno, né, a gente precisa dele para acabar fomentando. Sinceramente, eu não acompanho muito a questão mais do interno, né, eu gosto mais de olhar um panorama mais global, de demanda global de soja por conta de exportação, mas o mercado interno a gente vê atuando de maneiras mais agressivas, porém pontuais, né, então eles precisam suprir algumas demandas, acabam atuando nessa janela específica, mas é uma coisa que precisa ser estruturada, acho que de uma maneira mais específica, né? Eu sou mais focado aqui na parte de exportação mesmo. Luiz Carlos Leite, boa tarde para a soja disponível. Será possível chegar a 150 nos portos em agosto? Já chegou semana passada, pode voltar de novo para o 150? O que a gente vai precisar ver nesses próximos dias, né? A gente está num range ali, né? Bem dizer, é curto. É dos 10,30 aos 10,85 que eu vejo aqui como uma questão mais técnica. Voltando ali próximo aos 10,85 novamente, se a gente conseguir manter, né? Se a gente conseguir observar essa estabilização do prêmio nesse patamar de 110 a 140, dependendo, variando bastante do estado, a gente pode sim ter a soja aí, né? Considerando esse preço cheio com o prêmio no patamar de 150. Muito bem. Luciano Porto, quem tem soja disponível sem compromissos a curto prazo, pode esperar setembro, já que setembro pode ter melhores preços? Ele está se referindo ao Rio Grande do Sul, principalmente, Gabriel. Certo. Acho que o problema do produtor acabar, vamos dizer assim, especulando com o físico, é porque o físico acaba envolvendo outros riscos, né? A gente vê, né, a condição que está hoje de uma soja que ele já colheu, já teve questão de custo e tudo mais. Se fizer sentido, né, acabar liquidando uma parte ali para cobrir esses custos e já gerar um pouco de caixa para ele conseguir suportar a próxima safra, eu vejo que faz sentido. Eu acho que é complicado o produtor que acaba especulando muito, né, com muito tempo, um volume considerável, numa expectativa que os preços possam realmente reestruturar. A gente está vendo aí, né, a soja está numa região super importante, em contramão lá o dólar também, na contramão não, junto, né, o dólar está numa região importante, talvez um rompimento ali, quem sabe, precisa levar alguns fatores globais para ver como esse dólar vai estar perante ao mundo, mas eu acho difícil o produtor acabar vendo assim, e esperando até setembro, talvez esse mês aí, esse próximo mês, né, que pode vir novas notícias americanas, pode favorecer, mas também pode doer ainda mais o bolso do produtor, né? A gente viu essa soja 24 em particular, né? Teve ali umas oscilações de preço que na época a gente falava ali, pô, talvez tenha quebra de safra, a coisa tá feia, né? O clima, e a gente não viu Chicago respondendo isso de uma maneira positiva. Então, acho que arriscado hoje, no patamar que a gente está, perigoso ali, né, até tecnicamente, esperar uma recuperação com o físico ali arriscando um certo volume. Muito bem. Tá aí então a participação dos nossos internautas aqui pelo chat do YouTube. Obrigado a todos que estão participando, mandando as perguntas. Não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar seu joinha ou like aí pra gente e acionar o sininho para que você seja
notificado quando um especialista estiver aqui falando sobre os mercados, como o Gabriel está fazendo agora, falando sobre o mercado da soja. Meu caro Gabriel, obrigado também pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Quer deixar algum recado? Quer deixar algum contato ou rede social pessoal? Claro, né? Se puderem seguir a página da Grão Direto, entrar no site da Grão Direto, lá vocês vão ter contato com cotações e tudo mais. E quem precisar mandar e-mail, entender mais sobre a parte de inteligência de mercado aqui, pode mandar e-mail a gabriel.souza@grãodireto.com. A parte de inteligência de mercado a gente tá tratando agora com bastante carinho, bastante informação relevante, e a gente só está numa constante melhora aqui, graças a Deus. Muito bom. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Volte sempre. Obrigado, gente. Boa semana. Tá aí Gabriel Souza, Grão Direto, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. O mercado é negativo hoje, mas a boa notícia é que, apesar de ter encerrado no vermelho, ele rompeu um suporte importante que era dos 10,30, foi lá nos 10,18 e conseguiu fôlego para se recuperar. Acabou ali fechando para novembro nos $10,39 por bushel. Tecnicamente isso é importante, que mostra que aparentemente o mercado já vai definindo o preço da safra americana em torno aí desses 10,30. O Gabriel citou um range entre 10,30 e 10,85, são números, portanto, aí, que podem precificar a safra americana nesse momento. Claro que a gente ainda tem o efeito do clima para acontecer nos próximos dias, mas restam agora poucas semanas para que definitivamente a soja americana esteja consolidada. Vamos esperar para ver, mas tudo indica que aqueles 120 milhões de toneladas, ou até mais que isso, podem ser mantidos. Aqui no Brasil, a boa notícia é que os prêmios estão positivos, inclusive prêmios para o ano que vem saíram do lado negativo e já passaram para o lado positivo, segundo comentou com a gente o Gabriel Souza. Deixa eu passar para vocês como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela o agosto fechando a $10,54 por bushel, queda de quase 23 pontos para o agosto. O setembro, $10,30 por bushel, perdendo 12 pontos. Novembro, $10,39 por bushel, uma queda de 9 pontos. O janeiro, $10,55 por bushel, queda também de 9 pontos. Vamos ver o milho. Para setembro, $3,96 por bushel, o milho subiu, 1 ponto mais 75. O dezembro, $4,12 por bushel, alta de 2 pontos mais 25. O março, $4,27 por bushel, 2,5 de alta. E o maio, $4,37, 2,25 de elevação. E para finalizar, o trigo. Para setembro, $5,31 por bushel, 7,5 pontos de alta. Para dezembro, $5,55 por bushel, 6,75 de elevação. O março, $5,76 por bushel, 7,25 de alta. E o maio, 5,88, alta de 7 pontos. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.